Oi, meus amores! Sejam bem-vindos ao 6º dia de devocional. E o último com este cenário. Pois é, eu vou estar mudando de cenário, porque eu estou voltando para São Paulo, né? Ótimo, estou voltando para minha casa. Você deve estar estranhando uma coisa. Live, tá faltando make? Tá faltando make. Tá faltando uma roupa mais arrumada? Tá faltando uma roupa mais arrumada. Tá faltando um brinco, tá faltando um colar, tá faltando um monte de coisa. Mas hoje, no dia 6, eu vou falar sobre a força da vulnerabilidade. E eu acho que não adianta nada, e é uma grande hipocrisia, se eu chegar pra vocês e mostrar uma vulnerabilidade maquiada, arrumada, bonita, e que tem um gato passando no meio da tela que está... Pois é, vulnerabilidade é isso. É provar que a vida não vai ser sempre perfeita. Talvez tenha que ter alguns takes e alguns ajustes para poder ela ficar no lugar certo. Mas o mais importante é, lembra, eu falei sobre como escutar a voz de Deus. Eu falei que Deus fala no silêncio. Eu falei sobre a entrega do controle. E aí? Quando a gente entrega o controle, acontece algo muito poderoso. A gente se torna vulnerável. E ser vulnerável, muitas vezes, expõe aquilo que a gente não quer que ninguém veja. Nossos defeitos, nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos de ajuda, aquilo que nós precisamos consertar para poder pôr a casa em ordem. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago, o meu livro favorito da Bíblia. Vamos lá? Tiago 4, versículo de 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Esse versículo fala uma coisa tão preciosa, porque ele fala que quando você chega perto de Deus, quando você entende, aprende a escutar a voz dele, quando você aprende a lidar com o silêncio, quando você entrega o controle, quando você realmente se torna vulnerável, quando você chega diante de Deus, ele vai começar a confrontar áreas da tua vida nas quais você não queria que ninguém mexesse, porque você precisa ser vulnerável para que pudesse ser mexido. Por exemplo, você que é de ânimo dobre, você que não decide nada na vida, você que tem muita dificuldade às vezes para tomar uma decisão. Deus chama a tua atenção no sentido de te levar para um outro nível. E muitas vezes ser levado para um outro nível custa caro. Às vezes a gente quer um evangelho no qual Deus faz tudo o que eu quero, só que Deus não é seu garçom. No e-book, eu conto sobre como a pandemia mexeu muito e me ensinou o poder da vulnerabilidade. Na verdade, a pandemia ensinou todo mundo a ser vulnerável, porque todo mundo não tinha escolha. E às vezes não ter escolha é algo que nos confronta, porque eu não posso fazer do jeito que eu quero. Lembra? Deus não é meu garçom. E é tão interessante quando você entra num lugar no qual você precisa de ajuda e você precisa esperar e você precisa aprender a crer. Então, tudo isso nos ajuda a amadurecer e nos ajuda a também olhar para o outro, não apenas para a gente. Quando você passa por uma situação difícil, presta atenção. Você começa a ter muito mais graça pelas pessoas que estão ao teu redor e muito mais misericórdia pelas dificuldades e os problemas deles, porque você entende como dói quando as coisas não dão certo. Essa devocional é um pouco mais curta, porque realmente ela não é uma devocional no qual eu vou te dar lição de moral. Pelo contrário, ser vulnerável custa caro e ser vulnerável é difícil. Mas eu aprendi uma coisa, que buscando o Senhor, Ele nos direciona. Porque quando a gente se humilha debaixo da mão de Deus, quando a gente entrega a nossa realidade para Ele, Ele nos exalta. Mas não exalta para a gente ser aplaudido por homens. Não exalta para que a gente ganhe o melhor prêmio. Ele exalta a gente para que a gente possa ser mais parecidos com Ele. Que privilégio. Vamos ver a nossa reflexão? Primeira coisa que eu quero que você pare para tirar um tempinho para você pensar. Você tem permitido que você seja vulnerável diante de Deus? Eu aprendi uma coisa e é realmente algo que eu acredito. A forma como você se relaciona com Deus, muitas vezes é a forma como você permite que Deus se relacione com você. Se é, ó Deus amado Pai, distante Senhor da minha vida, significa que no fundo, por mais que você queira, você trata o Senhor com distância. Então como que Ele vai chegar para você, sentar perto de você e ministrar no teu coração? Como eu tenho reagido ao medo e à dor das pessoas ao meu redor? Porque é muito engraçado. A gente fala da vulnerabilidade que é sobre nós. Eu mesmo e eu mesmo. O centro do mundo. Só que quando Jesus se torna o centro desse mundo, Deus começa a abrir os nossos olhos para olhar ao redor e ver que a realidade das pessoas também não é fácil. Assim como a nossa não é. Não é que eu estou desmerecendo os seus problemas. Mas de repente você começa a olhar para o mundo e ter uma compaixão que é algo que vem de Cristo. Isso é importante. Exercício. Pega papel e caneta, porque eu quero fazer duas coisas interessantes hoje, tá? Uma, em oração, eu quero que você peça para Deus revelar
qualquer dureza, qualquer julgamento, qualquer mágoa em seu coração. Sabe aquela coisa de mãos limpas e um coração puro? Sabe aquela coisa de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu ainda estou guardando algumas frustrações, mas fala da verdade. Eu estou frustrado com meu chefe, eu estou frustrado com minha esposa, eu lembro de uma história de acontecer uma situação comigo, eu falo, eu quero enfiar a cara do menino no asfalto, esfregar a cara dele no asfalto, de tanta raiva que eu tava. Mas quando eu cheguei diante de Deus e falei a verdade, Deus me ajudou a liberar perdão e me ajudou a curar na ferida que eu nem sabia que tinha existido. Tá entendendo? Pois é. No primeiro exercício, lembra que eu falei sobre você pedir a Deus sobre essa situação? Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva o que está acontecendo. Eu quero que você ore e peça ajuda ao Senhor. Para que você possa liberar o seu coração, liberar a tua vida. E se você precisar de ajuda, busque ajuda. E se você precisar, entender o porquê da raiz desse problema, vai atrás da raiz desse problema. É importante que você cuide do seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Segunda coisa, eu quero que você escolha uma pessoa que esteja passando por um momento difícil e ore por ela. Eu quero que você ore por ela de uma forma específica e eu quero que você envie para essa pessoa uma mensagem de encorajamento, de amor e de cuidado. Uma palavra, olha, eu sei que a sua vida não tem sido fácil, mas o Senhor é por você e com você. Sim, permita que a sua fé seja uma ponte, não uma barreira. Que a sua fé seja uma ponte para abençoar a vida das pessoas. Não uma barreira que impede elas ouvirem o Senhor na tua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus. Porque quando o Senhor nos convida a sermos vulneráveis, Deus, é um convite para que a gente se aproxime do Senhor. Para que a gente possa subir ao monte com mãos limpas e um coração puro. O Senhor nos ensina, Deus, a entender que humilhando debaixo da tua mão, nós recebemos, Deus, mais do que simplesmente um galardão. Nós experimentamos o teu coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar as mentiras de que vulnerabilidade tem que dar frutos. Vulnerabilidade muitas vezes será poda, muitas vezes será adubo para uma raiz, Senhor. Muitas vezes a vulnerabilidade vai ser a permissão que o Senhor nos replante em outro lugar. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está recebendo, que ela possa realmente entender que vulnerabilidade é um presente e um privilégio, não uma demanda. Senhor, eu louvo e agradeço, eu exalto o teu nome, eu que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um detalhe muito importante. Se você ainda não comprou e-book, quer comprar e-book e pensa, eu tô atrasado? Você não tá atrasado. Você pode assistir os vídeos refazendo os processos. O e-book, ele não é gigantesco, ele não é exatamente para te deixar louco. Ele é uma maneira para você ir mais fundo naquilo que Deus está falando com você. Se você quiser, como eu disse, ele tá lá no meu perfil ou no meu site, livescov.com. Deus abençoe vocês. Teve qualquer dúvida? Teve qualquer problema? Teve qualquer dificuldade? Manda mensagem. Escreve aqui nos comentários o que você está experimentando, o que você está vivendo. O importante para mim é que você experimente. Quão bom é ser vulnerável diante do Senhor. Então, até amanhã.